Muito bem. Novamente, muito bom dia a todos e muito grato por ter comparecido aqui nas atividades desse simpósio, que é o Simpósio 11 do Congresso Brasileiro de Ciência do Solo aqui de Florianópolis. Antes de nós darmos início às nossas atividades do simpósio, tem aqui um aviso que a comissão organizadora pede para que eu passe para vocês. O aviso é de que as inscrições para excursões técnicas serão aceitas somente até às 15 horas do dia de hoje, ou seja, terça-feira. E vocês podem fazer a inscrição na secretaria do evento. Bem, o meu nome é Luiz Inácio Prochinov, eu sou diretor do Instituto Internacional de Nutrição de Plantas aqui no Brasil. E eu agradeço a oportunidade de mediar as atividades, então, desse simpósio. E também, na sequência, nós teremos a entrega do prêmio IPN Brasil em Nutrição de Plantas, né, por volta de 12h20. Então, eu peço desde já que o pessoal permaneça para nós podermos entregar o prêmio àqueles que merecem ser reconhecidos pelo destaque nos trabalhos relacionados à nossa área de nutrição de plantas. Gostaria também, inicialmente, de reconhecer que esse simpósio ele tem a promoção, como vocês podem ver ali na tela, do IPN Brasil. O Instituto Internacional de Nutrição de Plantas, todo ano, procura colaborar, trazendo alguém do exterior para ministrar uma palestra, mas nessa ocasião o patrocínio é da Mosaic Fertilizantes, né, que realmente custeou a vinda do Dr. Michael McLaughlin aqui a Florianópolis, né. Eu vou fazer então a apresentação do nosso palestrante, o australiano Michael John McLaughlin. Ele é professor na Escola de Agricultura, Alimentos e Vinhos e diretor do Centro de Pesquisa sobre Tecnologias de Fertilizantes da Universidade de Adelaide, na Austrália. Também é colaborador do CSRO, onde trabalha no Programa de Agricultura Sustentável. Estudou nas universidades de Ulster, na Nova Irlanda, Universidade de Reading, no Reino Unido, e Universidade de Adelaide, na Austrália. Suas áreas de pesquisa são o comportamento dos nutrientes em solos, visando a melhoria da eficiência dos fertilizantes na agricultura. E eu vou passar para o inglês agora, para que o Mike entenda. So I said I'm going to turn to English, Mike, to finalize your presentation. Para concluir a sua apresentação. When you think about Mike McLaughlin, that I have the pleasure to know. Quando se pensa em Mike McLaughlin, que eu tenho o prazer de conhecer há muitos anos, você pode se perguntar: por que Deus dá tanto a algumas pessoas e quase nada a outros? Mark é um excelente pesquisador, excelente ser humano. E também eu ouvi dizer que é um excelente dançarino. Não experimentei, nem vou experimentar essa capacidade dele, mas as senhoras presentes podem experimentar. Mas ele é tão capaz, tão competente, porque ele merece. Eu tenho certeza que ele se dedica muito. Então, é um prazer ter o Dr. Mike McLaughlin aqui. A meu ver, e eu quero que vocês ouçam com atenção, a meu ver, ele é o estado da arte em termos de novas fontes de nutrientes no mundo hoje. Ele é antigo TVA, aqueles que sabem do que eu estou falando, ele é ex-presidente da Tennessee Valley Authority. Muito obrigado por suas palavras gentis, muito obrigado aos organizadores, ao IPNI e ao Mosaic, que me convidou a falar aqui. É a primeira vez que eu venho ao Brasil. A maioria de vocês sabe que o IPNA promove o bom uso de fertilizantes no nosso programa.
Na hora certa, no lugar certo, no produto certo, eu vou falar sobre isso, o produto certo, como tentar melhorar a eficácia dos fertilizantes assim. Primeiro, vou falar um pouco sobre por que a eficiência dos nutrientes é importante e depois vou falar dos principais nutrientes e dos elementos traços. Vou tentar ver como melhorar a eficiência deles. Esse daqui é um índice de preços de alimentos e de rocha de fosfato de 1990 até quase 2012. Vocês podem ver que há uma grande elevação de preços em 2008, o que fez com que os agricultores se pensassem bem no uso de nutrientes. Mas mesmo depois disso, os preços caíram, mas continuam muito mais altos que antes. Os preços agora são cerca do dobro do que eram 5 anos atrás, de forma que é importante usar os produtos mais eficazes da forma mais eficaz. Há uma ótima publicação, eu não sei se vocês conhecem este aqui, O Nosso Mundo dos Nutrientes. Fala sobre o uso de nutrientes no mundo, a questão de gases de efeito estufa, de qualidade de água e vê as reservas de nutrientes no mundo. Claro que nitrogênio nós podemos obter da atmosfera, ele é ilimitado, o custo é só tirá-lo de lá. Fósforo e potássio e os elementos traços são os materiais que vêm de minas, são rochas, então são recursos finitos. Alguns deles vivem por muito pouco tempo. Dizem que as reservas de zinco só vão durar mais 20 anos, as de fósforo e potássio 300 a 400 anos. Então, talvez nunca acabem de fato, mas vão ficar mais caros. O que cada vez mais atrai a nossa atenção na questão da autossuficiência de fertilizantes é o aspecto ambiental. Por exemplo, a lixiviação de fósforo e de potássio, a escorrentia, emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera, tudo isso chama a atenção para novos produtos, novas maneiras de colocar os fertilizantes no momento certo e tal. Outra questão é a nutrição humana. O zinco é um dos micronutrientes críticos para os seres humanos. A Organização Mundial da Saúde identificou o zinco como o número 4 da lista de 10 fatores essenciais que levam à mortalidade infantil nos países em desenvolvimento. E nós temos solos com deficiência de zinco no mundo. E nessas áreas temos pessoas com deficiência porque, portanto, as plantas não pegam nutrientes suficientes do solo. Isto precisamos, então, melhorar pela saúde humana, pelas questões ambientais e pela lucratividade das culturas. Primeiro, vamos ver o nitrogênio. De forma simplificada, aqui vemos o ciclo do nitrogênio do ponto de vista do uso de produtos. Temos ureia, mononitrato de ureia, a forma predominante de nitrogênio, que chega aqui, a molécula de nitrogênio, hidratamônio, amônia anidra. E aqui temos a sua forma habitual. Depois temos amônia com cálcio, com nitrato, enfim, que vira nitrato. Há perdas nesse sistema por volatilização, desnitrificação e lixiviação. Pode haver também uma perda interna como mobilização para matéria orgânica. Como melhorar a eficiência destes produtos? Bom, a primeira estratégia é tentar inibir algumas das reações enzimáticas que transformam o nitrogênio de uma forma para outra. A primeira linha de ataque usada é inibir a atividade da ureia, que transforma a ureia em amônia. Podemos inibir o processo de nitrificação, que transforma a amônia em nitrato através de bactérias e outros no solo.
Podemos ter produtos de liberação lenta. Cada um desses produtos aqui pode ter uma liberação controlada, mas sincronizada com a necessidade da planta, ou podemos desenvolver novos produtos. Vou falar de cada um desses aspectos. A eficiência geral do uso de nitrogênios, descobrimos por estudos que na maioria dos sistemas agrícolas não temos eficiência de 100%. Os pesquisadores fazem isso em seus experimentos, mas podem ter 100%, mas nas plantações a eficiência varia de 30% a 75%. Então, inibição de ureia, isto costuma ser usado agora. Há muitíssimos compostos que podem inibir a atividade da ureia no solo. A inibição da ureia é uma tecnologia já antiga. Agora se usa fosforamida para inibir a enzima. E o químico mais usado é o N-butil triofosfórico triamida, normalmente chamado de NBPT, comercialmente chamado de Agroten. O PPDA é outro. Ele foi usado antes, mas não foi tão aceito comercialmente. Aqui vemos abaixo as estruturas dessas duas moléculas. Mais recentemente, se disse que alguns dos ácidos carboxílicos podem ser usados. Há um grande número de compostos que inibem a atividade da ureia, mas este é um que passou à produção comercial, se chama Nutrisfera, e é a combinação de ácidos maleico e itacônico. A eficácia desta molécula não está realmente demonstrada pela literatura. Recentemente, Goose publicou um trabalho examinando a eficiência desses materiais para inibir essa reação em laboratório. Mas comparando ácidos carboxílicos com o NBP3, que é o Agroten, como eu disse, vocês podem ver Agroten em preto, que retém as ureias em solução, ao passo que os ácidos maleicos e itacônico permitem que a ureia passe a ser amônio. Então, eles não estavam inibindo a atividade da ureia de fato. A inibição da nitrificação, bom, muitíssimos produtos químicos podem fazer isto, mas estes são, os três primeiros aqui são os principais usados em produtos comerciais: nitrapirino, DCD e DMPP. O DMPP é o mais recente, foi feito por um grupo na Alemanha. Estão nos mercados em vários produtos, como Enserve, Guard, Entec. Eles têm Guardian, Entec, vários nomes. Eles retém amônia. Aqui à direita, nós vemos um aspecto de benefício ambiental, que é a redução da emissão de gases de efeito estufa, a lixiviação. Eles são promovidos com base não só no aumento no rendimento, mas também, cada vez mais, em termos de proteção do meio ambiente, sobretudo emissão de gases de efeito estufa. No entanto, eles aumentam o rendimento porque retêm o nitrogênio no perfil do solo. Isso daqui é de um trabalho de Chen e Prochnow, foi publicado na revista no Journal Advances in Agronomy. E vocês veem essa relação que eles estabeleceram nos ensaios, mas vemos também o aumento no rendimento com cada um deles 100 e com o NBTPT. Aqui está o aumento do rendimento devido ao NBPT. Isso foi demonstrado em vários ambientes. Este é um trabalho do Brasil sobre o efeito do DMPP e do DCD, que são ambos inibidores de nitrificação, o seu efeito sobre a inibição de emissão de gases de efeito estufa. Vocês podem ver que há uma redução significativa do ácido nitroso, impedindo a nitrificação. Na Nova Zelândia, os inibidores de nitrificação são usados sozinhos, vaporizados no solo, por spray, porque os agricultores estão sob pressão no sentido de diminuir o nitrato que vai para a água. Eles fazem isso ou por helicóptero ou em caminhão. É muito interessante ver que o FDA dos Estados Unidos encontrou resíduos de DCD em leite em pó de pastos que produziam leite com DCD aplicado ao solo.
Infelizmente, nesse caso, o DCD não é particularmente tóxico para os humanos, mas o fato de ter contaminação da cadeia alimentar por causa dessa pulverização fez com que os consumidores achassem que o leite não era saudável. Então, a empresa decidiu não usar DCD em seus pastos e os fertilizantes, as empresas tiveram de tirar isso do mercado. Quando se procura novos compostos para melhorar a eficiência de fertilizantes, temos que pensar sempre das implicações para a cadeia alimentar e nas consequências ambientais e para o solo. A terceira maneira de melhorar a eficiência do nitrogênio é controlar a liberação de nitrogênio do produto. Há muitos produtos no mercado com essa tecnologia. Um dos mais antigos é o enxofre revestido com ureia. Mas o problema é que o revestimento costumava quebrar e a ureia revestida com enxofre. O enxofre quebrava e descontrolava, digamos. Precisamos, então, de um revestimento melhor, sem trincas. Então, estamos usando poliolefinas, resinas, polímeros, são vários nomes, Polycoat, Osmocoat, etc. Eles aumentam o custo da fonte de nitrogênio, então temos que encontrar um balanço entre as possíveis perdas no nitrogênio por lixiviação e esse custo. O que os polímeros têm de bom é que a camada, o revestimento é muito fino. Quer dizer, você não tem que entregar o produto com um revestimento que não é fertilizante. Temos em alguns dos seus produtos controle de umidade e temperatura, e então isto está relacionado com o clima, também com o crescimento das raízes. Eles são promovidos em termos de redução de emissão de gases de efeito estufa. Daqui da Universidade de Minnesota, comparando aplicações de ureia convencional e a aplicação de produtos de ureia revestidos com polímero, houve uma redução significativa da emissão de gases de efeito estufa com a ureia revestida. Então, você não precisava fazer essa aplicação em 2 vezes, você poupa dióxido de carbono também. Novas formulações de nitrogênio. Nessa área, há menos atividade. Não temos novos produtos há muitas décadas e talvez não tenhamos produtos totalmente novos porque só temos um certo número de produtos de nitrogênio no mundo. Um que é usado é a combinação de 2 no mesmo grânulo. A ureia causa reação alcalina, então as pessoas tentam botar sulfato de amônia no mesmo grânulo. Então, o processo de nitrificação que acidifica pode contrabalançar a reação causada pela ureia. Há produtos novos no mercado que são desenhados em termos de segurança. O nitrogênio é usado em explosivos e a a viagem de amônia no mundo é controlado. Alguns produtos da Honeywell são fundidos, tem menos nitrogênio que o nitrato de amônio, chega a 26%. Não é bom, porque você está transportando mais material, mas é bom porque não é explosivo, é super seguro e vai chegar ao mercado. Outro baseado em nitrato de amônio, você acrescenta sulfato de ferro para parar as propriedades explosivas. Só acrescentar um pouquinho de sulfato de ferro. Não é patenteado, é produzido por Sandia e ainda não chegou ao mercado. Mas o número de novas formulações para nitrogênio é bem reduzido. Vamos ver o fósforo. Tem diferentes problemas aqui. Este é o ciclo simplificado do fósforo. Eu só acrescentei aqui ao lado os processos de perda, que são erosão, você não quer perder o fósforo por isso, você não pode mudar isso mudando o solo. Você pode reduzir as perdas devido à lixiviação e escorrentia
Você pode usar produtos menos sólidos ou mais sólidos, relacionados com a demanda da planta. Outro problema de eficiência com fósforo são as reações, tanto na parte inorgânica como da orgânica. O fósforo se liga mais fortemente no solo, ligando-se à matéria orgânica, a outros minerais do solo, e a reversão dessa reação é muito mais lenta do que a necessidade da planta. A eficiência da planta na primeira aplicação costuma ser muito baixa, de 5% a 40%, devido a todas essas reações que podem ligar o fósforo ao solo. Mas à medida que o solo vai ficando mais fértil, as reações outras se aceleram e podemos chegar a 100% de eficiência. Podemos levar décadas ou séculos, mas chegamos a 100% na maioria dos solos, com uma exceção da qual eu vou falar. Aqui está a curva de absorção. Nós, como podemos dizer, com baixa concentração, temos ele se liga fortemente. Quando continuamos, acrescentamos, ele aumenta. Quando usamos fósforo, temos que usar grande concentração. À medida que o solo fica mais fértil, precisamos de menos quantidade, porque ele vai precisar de menos. Isso quer dizer, quando você tem uma resposta da planta ao fertilizante com fósforo, quando você começa a usar, a resposta é forte. No Brasil, você tem curvas assim quando planta pela primeira vez nesses solos, mas com o tempo, à medida que você continua crescendo fósforo, a curva de resposta vai diminuir e o solo para de reagir ao fósforo, de responder ao solo. Isso quer dizer que as reações de ida são as mesmas de volta e você pode baixar a quantidade de fósforo a uma taxa de manutenção. Vai poupar produto. Agora, estes tipos de solo levam décadas ou até séculos para chegar a isso. São óxidos de alumínio e ferro e halofanos. Eles reagem muito mais rápido de ligação, a reação de ligação é muito mais rápido do que a reação inversa. São solos que continuam aumentando a sua fertilidade. Esses solos são comuns no mundo. O Brasil tem mais do que a proporção que seria justa desses solos de alta absorção. Vocês reconhecem isso? A outra reação que o fósforo pode ter no solo é a precipitação. Vocês veem pouco isso nos seus solos. Nós temos isso nos nossos solos na Austrália, com muito carbonato de cálcio. Quando você acrescenta fertilizante com fósforo, o fósforo vai para a fase sólida e você não consegue aumentar a concentração da solução. E você chega a um nível máximo. Nós temos grandes áreas deste solo das nossas áreas de produção verde, no sul da Austrália, com carbonato de cálcio. Quando você acrescenta fertilizantes aqui, você promove essas reações de precipitação. E se você pegar um grânulo do solo, é muito fácil ver os precipitados de fósforo ao redor do grânulo, mesmo poucas semanas depois. Essas são as reações que ligam o fósforo, e essas reações não acabam se equilibrando. Você precisa acrescentar fósforo no solo até não haver mais cálcio livre. E isso pode demorar muito. Então, esses solos são bons candidatos a fertilizantes com melhor eficiência de fósforo. Não vou falar muito disso, porque o Brasil não tem muitos solos. Os fertilizantes líquidos são eficazes nesses solos comparado com os granulares. Aqui vocês veem mesmo produto, monoamonofosfato ou diamonofosfato, tanto faz. Quando você dá em forma líquida, a eficiência é muito maior, você tem muito melhor rendimento da cultura, mas o granular obteve essa curva de resposta achatada aqui e continuou a deficiência de fósforo, ou seja, a mudança para o líquido. Então, resumo, temos reações de absorção e precipitação que podem ser muito fortes no início da produção. Falamos muito de fixação de fósforo, mas isso não é irreversível. A dissolução de precipitados, a desorção de fósforos fortemente ligados, ele se fixa no sentido cinético.
mas não é rápido o suficiente para o crescimento das plantas. Os solos que têm essas características são aqueles que vão se beneficiar mais dessas formulações mais eficazes. Não vale a pena ter melhoradores de fósforo no solo que já tem fósforo suficiente. Vamos ver aqui, vamos ver estratégias para melhorar a eficiência do uso de fósforo. Eu falei das perdas por lixiviação, por escorrentia. Em solos muito arenosos, o fósforo pode descer muito. Há muitos produtos produzidos ao longo do ano para melhorar a eficiência de fósforo nesses sistemas. Você pode pegar um fertilizante solúvel com fósforo, com um fosfato de cálcio que se dissolve aos poucos. Você pode acidular uma rocha fosfática parcialmente para produzir APR, ou pode formular com um revestimento de polímeros. O princípio é o mesmo que se usa para os fertilizantes em nitrogênio. Pode ter muito aumento de produtividade e diminuir a perda de fósforo. No oeste da Austrália, temos solos arenosos que perdem muito fósforo. Com produtos de liberação lenta, você tem aumento forte da produtividade e diminuição da lixiviação. Vamos ver as reações de precipitação e de adsorção. Como podemos modificar a química dos fertilizantes para melhorar a eficiência do fósforo? A primeira estratégia que se tentou aplicar foi modificar o pH do solo ao redor do grânulo, porque a disponibilidade do fósforo é controlada pelo pH do solo. O segundo foi perturbar a adsorção, as reações de adsorção e precipitação. Eu vou falar das duas estratégias. Isso é bem antigo. A mudança do pH do solo ao redor do grânulo pode ser eficaz usando o DAP, que aumenta o pH do solo, e com MAP você tem acidificação. Se você precisar mais acidificação, você pode usar enxofre elemental. Isso daqui, temos aumento do enxofre, você tem mais acidificação ao redor do grânulo. E em solos neutros e alcalinos, você tem melhor eficiência do fósforo com esse procedimento. Você pode acrescentar sulfato de amônio, que é um fertilizante acidificante devido à nitrificação. Quando a amônia se transforma em nitrato, para cada mole convertido temos 2 prótons. Mas o sulfato também pode ajudar através do efeito sulfato. Ele pode deslocar o fósforo daqui e também liberar o fosfato. Temos produtos no mercado usando esta estratégia e também enxofre elemental. Temos Mosaico e Shell com Tiogrow. Usam enxofre elemental e sulfato de amônio. Usam os 2 princípios para tentar aumentar a eficiência de fósforo. Mas eu vou voltar depois a falar de enxofre. Como o sulfato de amônio no fertilizante afeta a eficiência de pé? Esses aqui são experimentos que fizemos produzindo MAP com diferentes quantidades de sulfato de amônio cogranulados no produto. Com o aumento de sulfato de amônio no produto, na maioria dos solos, você pode reduzir significativamente o pH ao redor do grânulo. Isso daqui é uma grande vantagem em solos neutros e alcalinos. Essas reduções de pH podem ser muito significativas em termos de liberação de fósforo solúvel. Quanto mais sulfato de amônio, mais fósforo vai permanecer no solo em solução. Só um solo não se comporta assim, que é o muito calcário. Outra maneira de melhorar a eficiência de fósforo, mais recente, é usar compostos que complexificam os complexantes. Quer dizer, você acrescenta fósforo de forma sólida ou com o precipitados. Se você conseguir complexificar esses íons, você pode melhorar a eficiência. Um trabalho recente da Universidade de Manitoba, estudando altas concentrações de sulfato em fertilizantes para diminuir a atividade de cálcio, e diminuindo a atividade de cálcio, você aumenta a solubilidade de fósforo, é o princípio do teste que nós conhecemos. O grande problema com essa estratégia, que foi patenteada, é que você pode
perder o teor de fósforo usando muito sulfato. O oxigênio e o sulfato não é muito útil e pode reduzir, então, o teor de fósforo no fertilizante. A segunda estratégia é usar polímeros ou quelatos, não para fechar, para selar os grânulos, mas para complexificar os cátions ao redor dos fertilizantes. Vários ácidos orgânicos podem ser usados aqui. Temos 2 produtos no mercado, Pmax e Avail. O Avail é mistura de ácidos itacônico e maleico. Vamos já ver os mecanismos os ácidos carboxílicos podem complexificar. Há 2 modos potenciais de ação para esses quelatos. Um é o ânion orgânico, íon orgânico, que é o C- aqui, que compete com o cálcio. Pode competir com os locais de absorção de fósforo. A outra forma de ação mais plausível são esses complexos RCOO-íon que produzem a dissolução ou facilitam a dissolução de fosfatos de cálcio facilmente solúveis. Temos essa complexificação de alumínio, cálcio, ferro, que melhora a eficiência do fertilizante. Temos aqui esses revestimentos testados no mapa, essa lista NTA, ferrocitrato, ácido cítrico, etc. Com grânulos de MAP. Vamos ver qual é a química ao redor do grânulo. Vamos ver a disponibilidade do fósforo para a planta. Comparamos um fosfato simples com outro produto, que é revestido com quelato orgânico baseado em úmico. Fizemos uma técnica de difusão em placa de Petri, porque comparamos várias formulações de fertilizantes. É muito caro fazer análises químicas, então fazemos um teste de difusão. Podemos medir a largura da difusão para ter a taxa de difusão e ver até que ponto o quelato está ajudando o material a se difundir para longe do grânulo. Isso é importante nos solos que têm alta retenção de fósforo. Temos 10 tratamentos de MAP com diferentes revestimentos. Fizemos também análise química para validar a visualização. Não é preciso dizer que basta olhar esse gráfico, então, que nenhum dos ligantes teve efeito na difusão de fósforo para longe do grânulo, nem no citrato, não é muito forte, não houve efeito. O superfosfato simples foi menos eficaz no MAP, mas o Topfos foi melhor e o SSP foram melhores. Isso daqui é inoxosol. A retenção do P neste solo é por adsorção. E nos solos em que a retenção é por precipitação com cálcio, não há efeito de nenhum dos ligantes. O superfosfato simples não foi eficaz devido ao cálcio no produto, mas não melhorou a eficiência do fósforo. Fizemos um experimento desses 2 solos que respondiam a um P, mas não houve efeito de nenhum dos ligantes no crescimento nem na captação da planta. Então, não estava melhorando a eficiência. Vamos usar isto no solo se aceitarem. Com 1% de revestimento, não houve efeito sobre a difusão nem a captação de P, nem a captação pelas plantas. Tentamos até 100% de revestimento, porque nos nossos laboratórios podemos revestir os grânulos até que eles tenham uma alta carga de polímero, e mesmo assim não houve efeito do polímero sobre a difusão de fósforo. E por que esses revestimentos não funcionam? É uma questão de equilíbrio de massa em termos de capacidade de complexo. Vamos à zona de difusão do fósforo nessa solo, que era calcário. Temos um raio de 1 centímetro que o fósforo percorre para longe do grânulo. Ali encontramos 1 milimol de cálcio e um revestimento de 1% aqui só faz a complexação de 0,0006 milimols.
Então, há muito mais cálcio no solo do que o polímero pode complexificar. E a proporção é imensa, de forma que ele não vai ter nenhum efeito. Ele pode bloquear os locais de sorção. Bom, se analisarmos as zonas de difusão e o número de locais de sorção, nós temos 0,18 milimols e com um revestimento de 1%, o polímero não tem chance de competir com essa quantidade. Nós achamos que a complexação é um mecanismo que pouco provavelmente pode ajudar a melhorar a eficiência de fósforo, adsorção ou precipitação. Como podemos usá-los, então? A fonte de compostos que estamos examinando para tentar melhorar a eficiência de fósforo são os que interferem com a ligação do cálcio-fósforo em solos neutros e calcários para atrapalhar a precipitação. Há compostos que podem complexar o fósforo, cálcio de alumínio ou com fósforo ou ferro. Também estamos procurando nanomateriais, cujo diâmetro é de menos de 100 nanômetro. Então, eles têm propriedades físicas e químicas muito específicas devido ao seu tamanho. Alguns desses materiais podem ser a resposta para a melhora da eficiência de fósforo nesses solos com alta ligação. Vamos ver agora o potássio e depois o enxofre. O potássio não é um grande problema nos solos e é por isso que não há muita inovação de produtos usando o potássio. Ele não tem mecanismos significativos de perda por lixiviação, por perdas atmosféricas. Ele se liga fracamente aos solos comparado com o fósforo e podemos ter alguma fixação, mas não costuma ser muito grave. E, portanto, a eficácia da maioria dos fertilizantes com potássio é bastante boa. Temos perdas por lixiviação em solos arenosos e, nesse caso, há produtos de liberação lento, usando minerais de potássio ou revestimento no material, mas a eficiência do potássio costuma ser bom, entre 60% e 100%. Não há, portanto, muitas inovações em termos de produtos com potássio. Enxofre. No ciclo geral aqui do enxofre, os principais são sulfatos e enxofre elemental, que precisa ser convertido em sulfato por oxidação microbiana antes que a planta possa captar. Temos lixiviação de sulfato, que é muito mal retido no solo, e temos imobilização em matéria orgânica a curto prazo. Vamos ver a eficiência dos fertilizantes com enxofre baixos. Temos muito lixiviação de sulfato, mas se não houver muita lixiviação de sulfato, pode ser de quase 100%. A lixiviação de sulfato é problemática nos arenosos. E aqui você precisa de produtos com liberação controlada de enxofre via elemental. Isso é usado há muitas décadas nesses sistemas. Às vezes, a oxidação do enxofre elemental é muito lenta para o crescimento das plantas. Você tem que colocar o enxofre tempos antes para que as sementes possam germinar. Nesses sistemas, há produtos que surgiram nos últimos tempos que têm sulfato e enxofre elemental no mesmo grânulo. A cogranulação tem que ser ultra fino para ter oxidação, mas o fato de ter sulfato permite a captação rápida no início do crescimento. 15 ou 20 anos atrás, ou 30 até, isto se baseava em superfosfato único, mas agora se baseia sobretudo em MAP e DAP. Aqui está o aspecto dos grânulos. Há duas tecnologias no mercado, um chama microessenciais de mosaico e outro TioGrow da Shell. A mistura de enxofre elemental neste grânulo, que são os pontinhos claros, estão fornecendo fósforo, nitrogênio e, ao mesmo tempo, enxofre com liberação lenta e rápida. Podemos aumentar o pH do solo e aumentar talvez também a eficiência do fósforo. Fizemos experimentos com a liberação aqui de enxofre. Comparamos esses três. O TioGrow é baseado em DAP
E o Microessentials é do Microessentials baseado em MAP. Vocês podem ver a composição desses grânulos. Fizemos experimentos de liberação em vários solos, basicamente incubando em solos, permitindo que o sulfato seja lixiviado, permitindo, temos a oxidação, removemos depois do sulfato e medimos. Sulfato de amônio é usado como controle. Isso daqui é feito em 40 semanas, com lixiviação a cada 2 semanas, mas todo o sulfato de amônio tinha lixiviado no primeiro experimento. Sabemos, então, que o sulfato é lixiviado com facilidade. O Tiger 90 praticamente não permitiu quase nenhuma oxidação, devido a que o PRIO não se dispersou bem no solo. A linha preta é a quantidade total de sulfato acrescentado a esse sistema. O produto Microessentials, aqui todo o sulfato desse produto foi rapidamente lixiviado, ou seja, era sulfato de liberação rápida. E a linha preta é a quantidade total de sulfato. Quer dizer, chegamos em 40 semanas ao total de sulfato aqui. E a tecnologia Shell foi quase idêntica. Eles tinham sulfato de liberação rápida e enxofre. Funcionaram bem essas duas tecnologias. Agora vamos ver a deficiência de zinco, porque eu acho que o Luiz quer que eu conclua logo. Eu falou um pouco sobre boro, que não é retido no solo, nada. Na maioria dos solos, o boro é o ácido bórico não carregado, é o íon, que tem carga zero, e por isso o boro é perdido rapidamente. Quando usamos boro no fertilizante, ele é solúvel em água, no começo da estação, em grandes quantidades. Quer dizer, quando as plantas precisam de boro, quando elas estão florescendo, todo o boro já foi embora. Se você colocar mais boro no momento da plantação, você vai matar a planta, porque ele é tóxico. Há uma janela pequena de eficiência e toxicidade. Assim como o enxofre, você precisa de boro de liberação lenta e rápida nos produtos. Há um estudo que está tratando disso. A eficiência do boro pode ser muito baixa, 5%, devido à lixiviação do íon solúvel. Estamos pensando na cogranulação de fontes de boro com grânulos de MAP ou DMAP. Há 2 minerais que têm liberação lenta de boro, que são colemanita e ulexita, que aqui estão as equações para sua dissolução, e eles liberam lentamente o boro com o tempo à medida que se dissolvem. Têm sido usados sozinhos nos solos, mas não em cogranulação com MAP. Pensamos que não era muito bom cogranular com MAP, isso devido ao efeito do íon comum. Esses compostos produzem cálcio, e se você colocar num grânulo de MAP, o fósforo vai precipitar os cálcio, que leva à dissolução da fonte de liberação lenta de boro. Vai ficar rápida colocando em MAP. Então, não podemos obter as propriedades que buscávamos. Procuramos, então, um composto com as propriedades certas. É o fosfato de boro. É bem pouco habitual, não é protegido por patente, a patente já expirou. Então, é uma matéria-prima ideal para fazer uma cogranulação aqui nos fosfatos amoniados, porque a presença do fosfato reprime a solubilidade do fosfato de boro, não a estimula. Então, quando vemos a taxa de liberação do boro de produtos cogranulados, vemos aqui, isso aqui é a liberação de boro, não é? Cumulativa. Os que liberam boro mais rápido foram os MAP cogranulado com bórax, que é boro solúvel, mas também a ulexita e colemanita, que liberam o bóron quase tão rapidamente quanto o bórax. Então, perdemos essa característica de liberação lenta. Agora, o MAP cogranulado com fosfato de bóron tem uma liberação lenta e contínua de bóron com o tempo. Isto é um bom candidato à cogranulação com grânulos de MAP. Zinco. Só um pouquinho sobre zinco e termino. Ao contrário do bóron, o zinco tem carga, reage muito com as superfícies do solo e forma minerais insolúveis no solo. Ao
da quantidade de matéria orgânica pode se ligar fortemente ao zinco, vários óxidos também. Isso pode ser problemático. Sólidos calcários são problemáticos devido à precipitação de zinco e precisamos ter zinco no fertilizante com fósforo. Não podemos acrescentar zinco sozinho porque a distribuição de zinco no campo é muito esporádica e não é uma boa maneira de colocar o zinco na situação de campo. Enriquecemos fertilizantes com zinco, disso nitrogênio e fósforo com zinco. O problema desse enriquecimento é diferente do problema do bóron, é que você precipita o micronutriente. Então, você pode acrescentar óxido de zinco, sulfato, etc. Assim que você granula zinco, manganês ou cobre num fertilizante NP, você forma fosfatos metálicos insolúveis. Ao contrário do bóron, nós queremos que o zinco seja água solúvel em água, como o zinco e o manganês. Muitos dos elementos traço têm essa química. Você pode tentar revestir o elemento traço do grânulo, mas não funciona porque você ainda tem a formação do fosfato metálico na superfície do grânulo. Podemos revestir ou cogranular grânulos. Olhamos no sincrotron. Isso é uma imagem de sincrotron, de zinco, fosfato, depois de 5 semanas no solo. Nada do zinco saiu do grânulo. Então, vocês podem ver que o zinco no grânulo, quando você olha sob raio-x, você vê que é mais, sobretudo, fosfato de zinco. É um problema que temos que resolver. Quando vimos eficiência de fertilizantes com zinco no campo, nós vimos que a eficiência do zinco no campo é de 5%, ou seja, temos muito campo para aumentar a eficiência dos fertilizantes dessa composição. A solubilidade em água é importante? Muito, no caso do zinco. Ele não é móvel no solo, então o fertilizante com mais zinco hidrossolúvel vai ter mais biomassa. Essas são fotografias da Turquia. Eles têm muita deficiência de zinco no solo, então colaboramos para melhorar a formulação. Então, o fato de ser hidrossolúvel é muito importante. Como para as reações em grânulos com fosfato? É colocar uma barreira física. Podemos colocar um revestimento no MAP e colocar zinco do lado de fora para que o zinco fique separado do fosfato e ele possa, assim, ter mais chances de sair do grânulo quando o material está no solo. Outra maneira é procurar outros quelatos para que o zinco não se ligue aos fosfatos. Não são compostos novos, mas são aplicações novas de compostos existentes. É um ramnolipídio, que é um biopolímero bacteriano que pode complexificar o zinco e pode fazer com que a membrana de zinco seja transportável, que ela possa atravessar as membranas da planta com facilidade. Outro é um polietilenimina, que é um composto que pode complexificar o zinco muito fortemente, mas também tem propriedades que permitem que o zinco se movimente pela raiz com facilidade. A indústria farmacêutica usa isso para pegar DNA das células. Este é um exemplo do laboratório da Turquia, do mesmo laboratório da Turquia, desses sólidos. Com pouca concentração de ramnolipídio, você tem uma resposta significativa. O zinco complexificado com ramnolipídio. Estes são compostos que produzimos com o zinco e com PEI, tanto composto com ele como barreira física, para impedir que o zinco reaja com os grânulos. Vocês podem ver que o desempenho é muito melhor do que apenas fornecer o zinco em forma de fosfato. Para resumir, em termos de eficiência dos nutrientes em fertilizantes, nós temos 4 pontos aqui importantes. É escolher o produto certo. Em termos de inovação em produtos, estamos tentando melhorar a eficiência. Há muito campo para melhorar a eficiência dos micronutrientes, porque eles têm baixa eficiência. Há muito campo para aumentar a eficiência do fósforo em solos que não têm boa fertilidade. Há muito campo também para o nitrogênio, não só em termos de produtividade, mas também de questões ambientais. Agora, eu quero dar um aviso. Não se dediquem muito ao potássio, porque as chances não são muito grandes. Os elementos traço,
nitrogênio e fósforo são os que merecem a nossa atenção. Acho que os ganhos, vamos melhorar os produtos, porque agora entendemos as reações fundamentais no momento em que o material é feito, na fabricação, durante a precipitação, a granulação. Precisamos entender a química fundamental aí e também entender a química fundamental que ocorre quando o fertilizante está no solo, sua interação com o solo. E a terceira coisa que precisamos entender é o transporte através das membranas da planta e até a superfície da folha. Cuidado das falsas afirmações, quando dizem que seu produto é o mais eficaz. Quando aumenta o preço dos fertilizantes, o que você mais vê é um grande número de produtos mágicos que chegam ao mercado que podem fazer o agricultor ganhar milhões. Não leia o material de marketing, pegue o produto, leve ao laboratório e examine para ver se funciona ou não. Quando provar que funciona em vários solos, você então pode dizer que é um produto mais eficaz. É só um alerta. Cuidado com o material de marketing. Eu gostaria de agradecer a meu grande equipe de pesquisadores, estudantes, de pós-doutorado, etc. Eu gostaria de agradecer aqueles não só que me ajudaram a vir a este país pela primeira vez, mas também que deram apoio à pesquisa no nosso laboratório. Todos os que quiserem mais informação sobre a nossa pesquisa, vocês podem botar no Google Fertilizers. Vocês podem chegar ao nosso site e ver a pesquisa que estamos fazendo. Muitíssimo obrigado. Well, Mike, thank you very much. As expected, excellent overview. Muito obrigado. Como esperado, foi excelente a sua apresentação sobre novas possibilidades em termos de fontes de nutrientes. Um dos objetivos que certamente temos quando trazemos líderes em diversas áreas a um congresso como este é, evidentemente, que os estudantes e os professores conheçam essas pessoas para que talvez trabalhem juntos no futuro. Nesse sentido, Mike, nós também queremos te agradecer muitíssimo, porque o seu laboratório já tem um estudante do Brasil, quer dizer, não é estudante, ele está fazendo um pós-doutorado, e eu sei que 2 outros estão negociando para ir para o seu laboratório. Então, muito obrigado por aceitar os brasileiros. É muito importante para nós. Então, perguntas, não fiquem tímidos. Mas eu gostaria de começar com uma pergunta, Mike. É interessante para mim, e eu já trabalhei com fertilizante com fosfato antes de ser diretor do IPNI no Brasil. Sempre me preocupa um pouco pensar que o setor produz, a indústria produz, de maneira geral, fertilizantes com fósforo altamente solúvel em água. Nós queremos ir de algo insolúvel, com pouca solubilidade, para algo muito solúvel e queremos proteger? Parece meio contraditório. Há vários trabalhos que, dependendo dos compostos que você tem na parte insolúvel, esses compostos continuam sendo muito eficazes. Talvez seja uma oportunidade para que a indústria veja de outras maneiras esses produtos. Gostaria de ouvir a sua opinião. Eu acho que é bem verdade isso. Às vezes, a maneira mais eficaz de produzir um fertilizante de liberação lenta não é acidular completamente a rocha fosfática ou usar rochas fosfáticas que têm baixa qualidade, com resíduos insolúveis. O Rodrigo, que fez doutorado nesse ponto, é o pós-doc que está lá no meu laboratório. Quer dizer, ver qual é o nível de solubilidade dos fertilizantes com fósforo para ter eficiência.
Muitos fabricantes têm grandes jazidas de rocha fosfática e investem muito dinheiro nisso, então fica mais difícil para eles começar a pensar a usar rochas de mais baixo grau devido a várias questões de engenharia que eles têm que mudar. E nós temos que pensar também no tamanho do mercado para um produto parcialmente solúvel, qual é a melhor colocação desse produto, não é? Em países que têm rochas fosfáticas de baixo grau e precisam de um produto parcialmente solúvel, eu acho que lá essas duas coisas combinam bem. Mas em lugares onde há uma grande fábrica produzindo P hidrossolúvel, sobretudo, as opções serão colocar materiais ou polímeros na superfície do produto hidrossolúvel para controlar a liberação. Eu acho que é uma questão que depende mais de cada local da solução para esse problema. Parece estranho gastar muita energia para fazer um fertilizante hidrossolúvel e depois torná-lo insolúvel de novo, mas isso vai depender de onde está a fábrica, da qualidade do material que eles usam, que eles dispõem. Muito obrigada. Eu tenho uma pergunta do professor Luiz Guilherme. Poderia o senhor comentar sobre a disponibilidade e a eficiência de fósforo e zinco derivados do uso de subprodutos? Por exemplo, o zinco como subproduto de mineração de plantas de fundição e fósforo de cinzas de combustão de lodos. John, o professor Westrom, nos Estados Unidos, fez trabalho sobre isto, analisou vários subprodutos com zinco, como fertilizantes com zinco. A conclusão deles é que você pode avaliar a eficácia desses produtos pela quantidade de zinco hidrossolúvel, mas há uns alertas. Você tem que ter cuidado com o método usado para medir o zinco hidrossolúvel. Em segundo lugar, o zinco hidrossolúvel é importante em sistemas de colheitas anuais e em solos com deficiências que precisam de um fornecimento rápido, mas há situações em que você pode precisar de zinco de liberação lenta, como, por exemplo, árvores perenes, por exemplo. Você pode ter, então, não solúvel. Agora, nas plantas de crescimento rápido, como milho, soja, etc., o zinco hidrossolúvel é muito importante. Temos uma pergunta de Tangriane Asman, professora da Universidade do Paraná, em Pato Branco. Na cidade de Pato Branco. A pergunta é longa, eu vou tentar resumir, mas ela quer saber a sua opinião a respeito da eficiência do uso de fontes de P em sistemas como no-till, e onde temos a integração de cultivo e pasto. Se você não acha que é possível aumentar a eficiência tendo o sistema correto de cultivo? Boa pergunta, porque nós nos perguntamos a mesma coisa na Austrália. Com a crise de preços mundial, os agricultores estão incluindo pastos de novo. Então, eles estão se perguntando que tipo de rotação de pastagem, se tem que colocar fósforo na pastagem, como é que eu vou fazer? Rotação com cultivos. Nós estamos examinando isso. Nós estamos trabalhando nessa questão do till ou não till. Pode ser específico para cada sistema, mas no nosso caso, vale a pena colocar o fósforo no trigo, porque quando você coloca fertilizantes por cima do pasto, você isola o fertilizante só no solo superficial, não há penetração na profundidade. Você pode também aumentar a ligação do fósforo em pools de fósforo orgânico. Quando você coloca fósforo no pastagem, você não tem só absorção, você tem imobilização em matéria orgânica. Por essas razões, nós achamos que colocar fósforo no trigo é melhor, porque o fósforo entra mais profundamente no perfil do solo
E a retenção do fósforo mais profundamente no perfil mantém o fósforo no solo úmido por mais tempo. Nos nossos sistemas, nós vemos que quanto mais profundo fica o fósforo, quer dizer, quando não é profundo demais, quando ele fica numa profundidade certa, você tem um aumento enorme de profundidade, porque o solo superficial seca. E aí, nesse caso, o fertilizante não é eficaz. Mais um comentário sobre isto. Nós temos alguma experiência no Brasil, com muitos ensaios, e o Djalma está aqui, ele sempre diz isso, e eu concordo com ele. Se você tiver o sistema certo de cultivo, o fósforo pode ser encarado como um dos nutrientes mais eficientes ao longo do tempo. Não falo só do primeiro ou segundo ano, porque aí a eficiência é baixa, mas se você pensar em 10, 12, 15 anos com o sistema certo de cultivo, você vai ter eficiência muito alta. Está certo. A capacidade de ter 100% de eficiência com fósforo existe. E é muito mais fácil de atingir do que no caso do nitrogênio e boro e zinco. Eles são elementos problemáticos. Mas se você tiver um sistema com boa manutenção e as reações de dissorção são saturadas, você pode chegar à eficiência de 100% e diminuir a perda. É realizável, certamente. O fósforo pode ser um dos elementos mais eficazes. Temos uma pergunta de Juliano Correia, da Embrapa. Eu vou tentar resumi-la. Ele diz que a nutrição de suínos e frangos, na produção deles, em granjas de frangos e suínos, aí nós obtemos altas concentrações de aminoácidos e fitatos que são absorvidos em baixa quantidade por esses animais e podem ir a parar nos fertilizantes orgânicos. Ele gostaria de saber se há estudos na Austrália a respeito da absorção desta forma, por meios diretos pelas plantas e não só por nitratos. A forma de fósforo no esterco vai depender da alimentação que se dá aos animais. Se é um confinamento que recebe forragem, o fósforo não costuma ser orgânico. O fósforo que se encontra no esterco vai ser fosfatos de cálcio. Há muitos trabalhos feitos com técnicas sincotrônico, MNR, ou com ressonância magnética. Você tem fosfatos inorgânicos e também fitatos nesse esterco. O problema do fitato é que ele reage muito com componentes do solo também, com cálcio, com ferro e com alumínio. A fitase, nós sabemos que as plantas produzem fitase, sabemos que os micro-organismos podem produzir essa enzima também, mas o grande problema do fitato não é que ele é atacado pela enzima. O fitato fica estabilizado no solo muito fortemente. Há muitas evidências de ressonância magnética que sugerem que muito fósforo em forma orgânica no solo não é estabilizado em fitato, e sim se transforma em composto úmico de alto peso molecular que ainda não identificamos. Em termos de esterco, os benefícios vêm dos fosfatos de forma inorgânica. Não é muito benéfico ter fitatos no esterco porque ele se liga muito fortemente ao solo. Infelizmente, temos que concluir essa sessão de perguntas. Temos mais algumas perguntas aqui. Eu vou pedir aos autores da pergunta que falem diretamente contigo, Mike. Mike vai estar aqui conosco pelo menos até terça-feira, até quinta-feira à noite. Então, falem com ele diretamente e não se esqueçam, não vão embora. Vamos ter a entrega do prêmio IPNI, mas o nosso simpósio 11 se conclui. Muitíssimo obrigado, Mike. Temos o seu certificado aqui. Muito obrigado por vir, muito obrigado por sua excelente apresentação.